Bom, depois de uma semana inteira de chuva, abriu esse céu aqui só pra gente. E aí eu chamei meu brother, que é o Thomas Nascimento, aqui pra ajudar na filmagem. Tá sempre colaborando aí com a gente, muito legal. E é o seguinte, a gente já tá entrando ali no evento, ninguém tá sabendo de nada, a gente vai pegar uns cúmplices, começar a entrevistar os gringos, e aí a hora que tiver tudo armado, a gente vai colocar ali, né, a câmera nele e falar que a gente vai transmitir alguma coisa, ou que vai, né, gravar o sinal de alguma forma ali, para ele usar a câmera, pra gente pegar bem a reação dele. E assim que tiver tudo armado, a gente vai colocar a câmera ali, tudo posicionado, eu saio, visto o personagem e entro de novo. Vamos ver o que vai rolar. Oh yeah! Caralho, olha o Fela, mano! É isso, Fela! Seja bem-vindo! Boa, rapaz! Pergunte dessa edição é novamente sobre arte e novamente sobre Chivits, mas dessa vez não é um tutorial, é um desafio. Depois daquela matéria com o Chivits e o Binho, sobre aquele painel incrível que eles fizeram na Marquise do Parque Ibirapuera, a gente conversou um pouquinho mais em outras ocasiões e estava falando sobre alguns projetos que apareceram aí de máscaras de látex, né, e ficou muito interessado em ver um personagem dele criar vida, né, aquela criação dele sair da parede. Pô, fiquei um tempo com isso na cabeça, né? E foi um processo assim longo para aprender a mexer com látex e tudo mais. Então esse não é exatamente um tutorial para ensinar você a fazer uma máscara. Tem vários artistas aí, a gente também não quer atropelar, né? Que você pode fazer um curso. Tem umas indicações também no final do vídeo de onde você pode comprar o material para começar. Mas para que você não faça aquela lambança e não tenha um desperdício e não gaste muita grana, porque os materiais são caros, então eu vou acabar dando algumas dicas aí no processo, né? De como você pode fazer para acertar. Bom, primeiramente eu queria que esse projeto ele tivesse a cara da parede, do grafite. Então ele não saísse com aquele aspecto perfeito, não viesse parecendo um bonequinho de plástico. Eu queria que ele tivesse aquela cara realmente de parede, né, que vem junto com a tinta e cria vida. Bom, no final do vídeo vocês vão entender. Então o desafio é o seguinte: criar a máscara desse personagem. Então você começa com algumas opções aí em relação à modelagem. A primeira coisa que você precisa fazer é modelar em uma massa mole, uma massa que não endureça. Então você tem a opção, por exemplo, da massa mais famosa, que é a Clay, que é extremamente cara. Ela está por volta de R$30 o quilo, e você precisa de muita massa. Você tem a argila terracota, que eu mais gosto de trabalhar, que é aquele barro limpo, né, bem vermelho, que você consegue alisar bem ele. Você tem a argila branca, que é aquela argila escolar, que ela é mais uma areia, ela não tem uma liga muito boa e dependendo do processo ela acaba desmoronando inteira. Entre vários outros tipos de massa para modelar, tem as escolares também, que elas são meio oleosas, que também não é legal, tem plastilina, bom, tem uma série delas. Então, para facilitar, eu vou começar esse projeto mais rústico usando essa argila branca, né, que ela é mais arenosa, mas dando um toque de terracota nela, porque também quanto mais puro o barro que você usa, a hora que você vai fazer o molde, né, com gesso você acaba sujando demais o molde e essa sujeira, né, que seria a argila, vai passar para a máscara, você vai ter que lavar. Então, para entender todo o processo, a primeira coisa, modelagem, né, e o nosso personagem em questão, ele tem uma cara bem quadrada, né, então é que nem a questão do monstro, né, quando você tem um monstro que não tem o nariz, né, e você tem que vestir uma máscara que não tem o nariz, já é complicado. E esse é mais complicado porque a cara dele é quadrada, a boca é de lado, a orelha parece uma só de lado, então isso é meio um pesadelo na hora de você fazer um molde. Então basicamente a ser feito é modelar na argila ou nessa combinação de materiais. Antes de endurecer, você vai fazer aquela atadura de gesso, usando inclusive ataduras com gesso para que o molde fique firme, que eu já tive aí um incidente de cair o molde com tudo no chão e fazer uma sujeira incrível e você perder. E assim, modelagem pode levar 10, 14 horas só a modelagem. Assim que você terminou de modelar, você não pode simplesmente deixar ali. Terminou de modelar, você já vem com o gesso. É um processo mais de 1 hora, 2 horas para você fazer esse molde.
E depois disso você tem que remover todo o material que tiver lá dentro ainda fresco, sem que a massa endureça, para não virar um bloco só. Então assim, você começou, você não termina até que o molde esteja pronto. Tá? E aí você tem que esperar secar para fazer a lavagem. Bom, aí você tem a escolha também de como fazer o processo. Se você vai fazer esse molde inteiriço com gesso, que é o melhor para não deixar nenhuma emenda. Eu me dei muito mal quando eu fiz um molde bipartido, e aí quando eu fui colocar o látex vazou tudo, enfim, o processo inteiro. O que você puder colocar plástico e proteger é bom, porque tudo faz sujeira. Começa na modelagem, com a argila, a colocação do gesso faz uma sujeira enorme, tudo. E o látex é o mais complicado de tudo, né? Porque não pode ter vazamento nenhum, e se vazar, e é um material bem caro também. O litro do látex é por volta de R$30. E, bom, vamos lá. Então, primeira coisa, escultura leva bastante tempo, você tem que fazer ela num tamanho que sirva, que não fique nem folgado nem apertado demais. Né? Então, o primeiro conselho que eu tive em relação a isso é que se você tem a distância dos olhos, do nariz e da boca, é meio universal o negócio. Né? Isso aqui é muito importante. Mas as primeiras máscaras que eu fiz viraram um saco de batata, ficava enorme. Então a primeira tentativa eu forrei a própria cara com plástico para não grudar em cabelo, em pelo, em nada. E aplicava diretamente o material. Aí o material ficava muito pesado e acabava caindo. Aí eu comecei a fracionar isso. Uma segunda tentativa foi moldar o próprio rosto e isso virar um molde, mas assim que você põe uma camada em cima do teu rosto já fica maior, tua cabeça fica maior. Então a melhor saída para mim foi tirar as medidas principais, medidas de circunferência, altura de testa, né? Altura aqui dos olhos, de boca, fazer a medição do queixo até a nuca, né? Todas as medições possíveis para criar então um primeiro boneco aí de papel, papelão, que você quiser usar, um material mole, para você também não usar uma quantidade absurda de argila. E se você fizer um bloco só de argila também ela acaba rachando. Então você faz esse recheio, você vai envelopar ele com plástico, aí você vai começar a tua escultura por cima de tudo isso aí. Bom, esse é o primeiro passo. Terminou a escultura, ainda está úmida, não tem rachadura, está tudo certinho, não tem defeito, não esqueceu nada. Você pode fazer o molde bipartido aplicando então o gesso de um lado, depois aplicando o outro, né, que é a melhor forma. Você tem que fazer os registros para que eles casem depois direitinho, ou simplesmente gesso em tudo, né, e faz um baldão. Outra coisa bacana também que eu descobri com o tempo, você fazer uma base na parte de baixo e a parte de cima vai ser a abertura, que vai ser praticamente o pescoço. E que você consiga movimentar bem também, porque o gesso não é material pesado, ainda mais quando você tirar tudo de lá de dentro. Então acabou de envelopar a sua escultura com gesso, você faz toda a remoção com muito cuidado para não quebrar os detalhezinhos de gesso que tiverem lá dentro, né, e remover tudo e ter certeza que não ficou nada para trás, porque a hora que você derramar o látex, se tiver um pouquinho de argila ali, vai sair com defeito a máscara, e isso é muito comum. Então no molde bipartido é muito mais fácil porque você enxerga com mais clareza, você pode fazer os retoques também, se tiver bolha, sempre dá bolha o gesso. Então o gesso você também tem que preparar ele de uma forma que você polvilhe o gesso na água, misture com a mão, muito assim, com muito cuidado, vai tirando aqueles grumos que ficam até virar um mingau realmente assim limpo, sem pedrinha, sem nada, né? Ele absolutamente homogêneo. E a hora que você começa a aplicar, você dá até umas batidinhas, parece a areia da praia quando vem a onda e fica, né, ela se movimenta, aquela areia se movimenta bem, é mais ou menos o que acontece com o gesso. Você vai batendo e ele vai entrando em áreas assim bem de detalhes mesmo. A secagem é super rápida do gesso, né? Ele costuma secar em 10, 15 minutos, então o processo de fazer isso tem que ser bem rápido. E na abertura do pescoço eu sempre faço também uma saída, né, como se fosse uma jarra para você depois despejar. Porque o processo todo é o seguinte, terminou o molde, tirou toda a argila lá de dentro, você vai completar ele com látex até a boca e deixa ali. Tá? Ele vai formar uma película, porque a única forma de você fazer a máscara é essa. O látex ele é uma base de água, ele tem uns conservantes com cheiro de amônia bem forte, e ele forma essa primeira película e é o gesso que vai puxando essa umidade do látex e formando essa película. Formou essa primeira película, você volta o látex para a embalagem original, você não vai perder, você vai reaproveitar isso, vai usar uma pequena quantidade que é só para fazer essa película, deixa secar bem, né?
aí você simplesmente puxa do gesso. Então a maior dificuldade é que você tem a boca e a orelha, no molde elas vão ficar super profundas, é um lugar que demora mais para secar, que dá mais problema, que dá mais bolha, que você não consegue enxergar o resto de material também que vai ficar lá dentro, você não consegue remover aquilo muito bem, né? Como eu falei, tem um problema de você fazer bipartido e o molde realmente, né, poder vazar e não casar e ficar uma cicatriz ali na emenda. E aí, feito tudo isso, a máscara pronta, ela tem uma cura de 2, 3 dias para ter aquela elasticidade legal, você vai começar a entrar com a tinta, você entra com a tinta meio aquarelada, assim, bem diluída. E tem um outro problema também, essa tinta ela é meio puxa-puxa, parece um caramelo. Na verdade não é tinta, ela é o próprio látex hiperpigmentado, super forte. Então você dilui isso, né, numa concentração ridícula para passar, e você praticamente passa ele como se fosse uma aquarela mesmo. Isso é legal porque eu quero dar na máscara, além da questão rústica, né, do látex não sair todo perfeitinho, sair com uma cara de parede, né, na hora da aplicação da tinta também aplicar como se fosse uma aplicação meio caiada, né, aquela tinta que fica meio, realmente com aquele aspecto meio de pintura de parede mesmo. Então isso aí já é um processo bem pro final, acho que tendo a máscara já a parte de acabamento vai ficar mais fácil. Mesmo porque o látex tem que sair direitinho, se ele sair com um defeitinho depois você não consegue, você não tem como lixar, né? Ou se você corta também o acabamento não fica legal. Então é essa pintura que vai dar a cara final. E ao final de tudo, quando tiver tudo, né, resolvido, conseguir os trajes muito próximos desse personagem e chegar num evento já com o personagem andando de skate, né, e fazer essa apresentação para o Chivits. Acho que vai ser bem legal, vai ser uma surpresa que ele não está esperando. Na verdade eu tinha combinado para esse final de semana, que é por volta do dia 22 de setembro, mas eu não consegui nem começar o projeto, né? Estou começando agora do zero, de esculpir e tudo mais, então não vai ficar pronto a tempo, vai ficar só para a próxima semana, então vou ver uma outra oportunidade de fazer isso aí. Bom, chegamos no lugar do evento, o local aqui é o Céu Vila do Sol, a gente rodou aí quase 30 km, chamei aqui meu brother, o Thomas Nascimento, que é tremendo videomaker. E é o seguinte, a gente vai entrar agora no local onde está o pessoal do GFA, que é o Graffiti Fine Arts, está rolando o evento, tem os gringos aí também. Vamos ver se a gente pega uns cúmplices também, de repente, né, pessoal mais chegado para poder fazer então a parada. E aí, a hora que tiver tudo armado, a gente sai, monta o personagem e entra para ver a reação dele. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Ô Thomas, faz umas perguntinhas sobre o Graffiti Fine Arts para ele, para ir gravando. Que aí eu vou ver se eu escuto o som lá. Põe um ponto e vejo se rola o som. Beleza? É só mais, tipo, falar como que tá. E aí, eu vou ficar aqui esperando o Fela voltar do banheiro. Então, já pode falar, tipo assim, que começou o evento. Oh yeah! Caralho, olha o Fela, mano! Que isso, Fela! Seja bem-vindo! Boa, rapaz! E aí, mano? Eu sei como é que faz a voz dele. Ah, o Fela é skateboard puro, hein? Olha aí! Dá uma olhadinha ali, aparece outra. Esse é o verdadeiro. Nossa, demais, isso. Muito obrigado, meu guru! É nóis! Skateboard! Grafite, loucura, patrão!
cara, eu fiquei surpreso hoje com a grande surpresa que o Percanguru me fez aí, que, putz... Teníamos un skatepark municipal bastante rústico que quedaba muy cerca de mi casa. Doesn't matter. Look in the face. It doesn't matter. It's okay. Yeah. Like I'm high. Oh, If you see a beautiful Brazilian girl, yeah. Oh, my head's gonna break. My neck already hurts. Então, esse lugar onde a gente pintou, ele é um cinema aqui do Céu Vila do Sol. Então, daí a sugestão da gente viajar dentro desse universo cinematográfico. E o resultado está sendo esse aí que a gente pode apreciar.